Fala, povo de Deus, 11º dia da nossa série, o início de tudo, Gênesis capítulo 11. Hoje nós vamos ficar apenas do versículo 1 ao versículo 9, amém? Onde iremos ver sobre a famosa história da Torre de Babel, tá? Tem uma pregação aqui no canal sobre esta passagem, tá? Uma pregação onde nós falamos durante aí uns 40 minutos sobre a passagem, né? Então você quer aprender ainda mais, vá na playlist de pregação completa e pesquisa lá a pregação que se chama O Poder da Unidade. Nós vamos comentar sobre isso nesse vídeo, mas lá foi de forma mais ampla, tá bom? O Poder da Unidade fala sobre Gênesis 11, tem aqui no canal. Amém? Sem mais delongas, Gênesis 11, versículo 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Ou seja, hoje existe português, inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, mandarim, chinês, japonês e por aí vai. Mas nessa época aqui só existia uma língua. Amém? Que língua é essa, Vitor? Qual é a língua original de todos os povos? Não sei, não tem como saber. Tá? Não tem como saber qual era a língua falada aqui. É claro que se você for fazer alguns estudos, você vai ver que a maioria das línguas que existem hoje são provenientes do latim, por exemplo, né? Então uma língua mais antiga ainda que a nossa é o latim. E do latim se originou outras línguas. Agora, a língua única falada aqui em Gênesis 11 era o latim, era outra, era isso, era aquilo? Até onde eu sei, não dá para afirmar, tá bem? Versículo 2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então o que esses homens decidiram fazer? Construir uma cidade e no meio dessa cidade uma torre que chegaria até o céu. Tá? Eles não decidiram construir só uma torre, eles decidiram construir uma cidade. E dentro dessa cidade haveria essa torre, amém? Que chegaria até o céu, porque o que é que eles queriam? Que o nome deles fosse famoso e que eles não fossem espalhados. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Então Deus foi ver o que estava acontecendo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. E em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, que é Babilônia, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então Babilônia, né, que foi construída, né, começou a ser construída por Nimrod, nós vimos no capítulo anterior, né, mas aqui nem cita Nimrod, mas vamos lá, por partes. Primeira coisa, eu já falei sobre os projetos do céu que marcam a terra, tá? Começando ali pela arca, foi o primeiro projeto do céu que marcou a terra. Depois, se você for aqui também nas playlists de pregações completas, tem 4 pregações seguidas, que são 4 mensagens que Deus me deu sobre projetos do céu que marcam a terra, que fala sobre a Arca de Noé, o Tabernáculo de Moisés, fala sobre João Batista e fala sobre Jesus. Amém? Mas aqui, o que nós vemos não é um projeto do céu que vai marcar a terra. É um projeto da terra que está tentando chegar até o céu. Mas entenda isso, projetos do céu marcam a terra. Projetos da terra não chegam ao céu. A intenção daqueles homens era construir uma torre tão alta que chegasse ao céu. Não chegou. Projetos da terra não chegam ao céu. Não chegam. O que isso quer dizer, Vitor?
Muitas vezes nós queremos que Deus abençoe poderosamente os nossos planos, mas nem sempre esses planos estão de acordo com a vontade de Deus. Nós queremos que Deus cumpra os nossos sonhos, mas nem sempre esses sonhos são os sonhos que tem no coração de Deus. São projetos da terra, que nós queremos que chegue ao céu, que o céu abençoe, mas muitas vezes não acontece assim. Por quê? Porque não está ligado a Deus. Projetos da terra não chegarão ao céu, mas projetos do céu marcarão a terra. Então o que você precisa buscar é um projeto de Deus para a sua vida. É uma direção de Deus para a sua vida. É um plano de Deus para a sua vida. É seguir a promessa que Deus já falou a seu respeito. Amém? E aí o que eles queriam? Construir essa torre que chegasse até o céu, para que eles fossem famosos e não fossem espalhados pela terra. O que aconteceu? Justamente o contrário. Em Gênesis 11, eles querem ser famosos. Eles quem? Boa pergunta. Não tem o nome de ninguém aqui. Em Gênesis 11, desses versículos que nós lemos, não fala o nome de ninguém. Queriam ser famosos. Nenhum deles tem o nome dele escrito aqui. Nenhum ficou famoso, nenhum ficou reconhecido. Aconteceu exatamente o contrário. Não queriam ser dispersados pela terra. O último versículo, a última linha, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Queriam ser famosos, o nome de nenhum é citado. Não queriam ser espalhados pela terra, cada um foi para um canto. Ou seja, aconteceu o oposto. Porque quem só faz projetos na terra, mas não está alinhado com o céu, não vai alcançar aquilo que deseja. Não vai alcançar a plenitude do que deseja. Que é isso, Vitor? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, meu amigo, o que a Bíblia diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Salmo 127, se eu não me engano. Ou seja, se Deus não tiver no negócio, não adianta fazer. Mas tem gente que nem crê em Deus e está próspero, e está rico, e está isso, e está aquilo. Sim, mas aí Marcos 8,36. Do que adianta ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Ou seja, se Deus não tiver no negócio, não adianta. Não vai prosperar verdadeiramente, porque eu não estou falando de prosperar, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de ter a presença de Deus, eu estou falando de agradar a Deus, eu estou falando de ser abençoado pelo céu, eu estou falando de estar alinhado com o plano do Senhor, eu estou falando de ir morar com Deus no final da sua vida. Tem gente ganhando o mundo todo, mas perdendo a sua alma. Tem gente que só vive por projetos da terra e está caminhando a um local de perdição eterna. A Bíblia diz em Provérbios: há caminho para o homem que parece de bem, mas o fim é de morte. Tem gente com planos da terra que parece bons, mas está caminhando para a morte. Não adianta. Não adianta. Aconteceu justamente o contrário do que aqueles homens queriam. Aconteceu o contrário do que aqueles homens queriam, porque eles queriam se engrandecer. Aí Jesus ensina lá no livro de Mateus 23:12, se eu não me engano: o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, esse será exaltado. Não são os humilhados que serão exaltados, os humilhados não serão exaltados. Os que se humilham, a Bíblia diz, se humilham na presença de Deus, esses serão exaltados. João 3,30, convém que ele cresça e eu diminua. Convém que o nome de Jesus cresça e eu diminua. Convém que Jesus seja exaltado e eu diminua. Convém que Jesus seja glorificado e eu diminua. Eu por mim mesmo não consigo fazer nada, mas quando eu estou na dependência dele, então posso todas as coisas naquele que me fortalece, como diz Filipenses. Na presença de Deus salto qualquer muralha, desbarato qualquer exército, como diz Davi, porque para Deus nada é impossível, como diz Lucas 1,37. Aleluia! Marcos 9,23, tudo é possível ao que crê. Por quê? Porque crê no Deus Todo-Poderoso. Amém? Tá entendendo? E aí não deu certo, porque eles queriam se exaltar, né? E não exaltar a Deus. Mas também o que eles queriam fazer aqui? O que acabou de acontecer? Um dilúvio acabou de acontecer e cobriu todos os montes da terra, 7 metros acima do monte mais alto. A gente já aprendeu isso com Noé. E agora eles querem construir uma torre que chegue até o céu. Eles querem construir uma torre que vai os manter seguro para sempre. Esse povo está com medo de Deus. Preste atenção, talvez você nunca ouviu isso. Esse povo está com medo de Deus, mas esse povo também está querendo desafiar Deus, falando: pode mandar outro dilúvio, porque dessa vez a gente vai ter uma torre que chega até o céu
e nós não pereceremos. Esse povo tem medo de Deus, mas esse povo ao mesmo tempo desafia Deus, falando: com dilúvio o Senhor não nos mata mais. Com dilúvio a vida não acaba mais. Da forma como o Senhor fez, agora nós estamos preparados. Esse povo está desafiando Deus. Mas é porque ainda não estava escrito. Talvez eles não entenderam. Isaías 43:13, antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E não há, o versículo diz, quem possa escapar das minhas mãos. Tentaram construir uma torre para escapar das mãos de Deus, mas não há quem possa escapar das mãos dele. Tem gente que acha que consegue enganar Deus. Ninguém engana Deus. Tem gente que acha que pode ludibriar Deus. Ninguém consegue fazer isso. Tem gente que acha que consegue viver sem Deus. Mas vida eterna só tem quem tem Ele. Tem gente que acha que faz as coisas e Deus não está vendo. Mas ninguém escapará do juízo final. E ali todos nós prestaremos conta a Ele. Esse povo estava tentando construir algo para desafiar Deus. Meu irmão, não desafie a Deus. Não tente contra Deus. Não queira colocar Deus contra a parede. Não queira se achar autossuficiente. Tá entendendo? Se renda a Ele. Reconheça que só Ele é grande. Que só Ele é o Todo-Poderoso, que sem Ele você não pode nada, você não consegue nada, você não tem nada, você não vai a lugar nenhum, porque só Ele é Deus, e sem nós, Ele é Deus, mas nós sem Ele não somos nada e não temos nada. Amém? Agora outra coisa. Tentaram com mãos humanas tocar o céu. Não tem como. Não tem como pela sua própria força você tocar o céu. Você tem que deixar que o céu toque a sua vida. Os homens tentaram chegar ao céu, falhou. Mas aí o dono do céu desceu na terra para te tocar. Teve sucesso. Jesus Cristo de Nazaré é o nome dele. Quando o homem tenta subir ao céu por conta própria, ele falha. Só vai morar no céu, só vai chegar no céu pela graça, favor imerecido. Por mérito próprio, ninguém toca o céu. Por fazer boas obras, ninguém toca o céu. Por ser reconhecido, ninguém toca o céu. Por ser um grande pastor, ninguém toca o céu. Por ter milhões de seguidores e ser uma referência cristã, ninguém toca o céu. Só toca o céu pela graça. Só chega ao céu pelo único e verdadeiro caminho que é Jesus. E Jesus nos leva até lá, não porque eu mereço e não por algo que eu fiz, mas por algo que Ele fez sem eu merecer. Tá entendendo? Deus está falando muitas coisas aqui. Deus está falando muitas coisas. Eu tenho certeza que alguma vai falar com você poderosamente. Amém? Entenda. O maior feito não é o homem construir algo tão grande que chega ao céu. O maior feito foi o dono do céu descer na terra para te alcançar. E aí Deus fala no versículo 6 que o povo é um só e fala uma só língua. E se eles continuassem assim, nada os poderia impedir. Preste atenção, aqui é o poder da unidade. É o poder da unidade. Quem está falando isso aqui não é um homem. Quem está falando isso aqui é o próprio Deus. Deus está falando. Quando o povo é um e fala uma língua, nada os pode impedir. Então, você tem o desejo que a igreja do Senhor cresça? Tem que estar unido, falando uma só língua, ou seja, um único propósito, uma única visão. Amém? Um único alvo. Você quer que a sua família cresça, você quer que a sua família avance, você quer que a sua família permaneça junto, tem que ser um só, andando em um só propósito, falando uma só língua, olhando só para um lugar, tendo um único alvo. Agora, quando um quer uma coisa, o outro quer outra, o terceiro quer outra coisa,
dentro da família, dentro da igreja, cada um acha que de um jeito é melhor, e o pastor faz uma coisa, e o outro critica, e o presbítero critica, e o obreiro faz o contrário. Aí dentro de casa o marido quer uma coisa, a mulher quer outra, o filho quer outra, vira uma confusão. Quer que a sua empresa cresça, os funcionários, você que é o dono, tem que estar unido, falando uma só língua, andando num único propósito, tendo uma única visão, caminhando rumo a um único alvo. Amém? Deus está falando. Quando existe um só povo e uma só língua, nada os pode impedir. É tempo de fazer uma reunião e organizar as coisas dentro da sua igreja, dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, para que vocês sejam um só e andem unidos, falando a mesma língua. E aí Deus está ensinando que quando for assim, nada poderá impedir aquilo que vocês traçarem. Amém? Mas eu quero terminar ensinando só mais uma coisa. Eu estou falando de unidade, mas também tem que ter união. Unidade é diferente de união, tá bem? Exemplo, eu já joguei futebol, a maioria das pessoas sabe. Uma vez eu estava num clube que a gente tinha unidade. Todos os atletas, os 11 atletas titulares entravam em campo como unidade, ou seja, vestindo o mesmo uniforme, defendendo as mesmas cores, o mesmo escudo, o mesmo clube, tentando fazer gol na mesma direção, defendendo o mesmo gol e atacando o mesmo gol. Os atletas se ajudavam, né? Teoricamente. Porque havia unidade. Vestíamos a mesma roupa, ouvíamos o mesmo treinador, entrávamos no mesmo campo, unidade. Mas não havia união. Dentro daquele clube, muito atleta não falava com o outro. Antes de entrar em campo, muito atleta não cumprimentava o outro. Vestia a mesma camisa, unidade, mas não tinha união. Era cada um por si, era separado, era brigado, tinha rixa, tinha conflito. Sabe onde a gente chegou? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Ficamos ali, no meio da tabela. Não chegamos a lugar nenhum, não alcançamos os nossos objetivos. Tinha unidade, mas não tinha união. Você precisa ter unidade e ter união com quem você anda e com quem você tem do seu lado. Amém? Sendo um só. Unidade, mas falando uma só língua. União. Quando você juntar essas duas coisas, Deus está falando, nada poderá te impedir. Amém? Que Deus te abençoe. Esse é o capítulo 11. Te espero aqui amanhã no capítulo 12.